Bom, pessoal, bom dia mais uma vez a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao primeiro Fórum Internacional de Economia e Gestão Verde. Este é o painel 3 sobre fomento a negócios e investimentos verdes. Eu sou Camila Freitas, diretora de Projetos Estratégicos e Inovação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte. Estou, já na prefeitura há alguns anos, já são 18 anos. Fico muito feliz de estar aqui hoje nesse evento internacional, porque comecei minha trajetória exatamente na equipe de Relações Internacionais, onde eu fiquei por 6 anos. Então, já queria aqui agradecer o convite e cumprimentar, a equipe da Diretoria de Relações Internacionais da prefeitura, em nome do meu colega Bernardo, a equipe técnica, também do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, em nome da Chiara, e hoje estarei aqui com vocês fazendo a moderação do painel. É importante a gente enfatizar que este evento ele segue o compromisso com a ONU Mulheres, de Equidade de Gênero, tendo um quadro de palestrantes e moderadores 50% feminino. Então, para dar início às atividades dessa manhã, deste painel, eu convido também a minha colega, diretora de Atração e Promoção de Investimentos, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, Patrícia Prete, para fazer a sua apresentação. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Camila, aí, por iniciar a minha apresentação, né? Eu sou diretora de Atração e Promoção de Investimentos, trabalho aí com a Camila na Secretaria Municipal, né, de Desenvolvimento Econômico, e vou falar aí hoje, né, sobre o tema fomento e negócios de investimentos verdes, né? Então, inicialmente, é fundamental definir o que é economia verde. Em nosso trabalho, pensamos em economia verde como um ramo que busca melhorar o bem-estar humano e social, reduzindo riscos ambientais e ecológicos a partir da diminuição da dependência por carbono, do aumento da eficiência, né, no uso de recursos e da inclusão social de diversos setores aí da sociedade. Quando se fala de crescimento de renda e emprego em economias verdes, é importante a gente ressaltar o papel de investimentos, né, tanto públicos quanto privados. Eles devem ser voltados, né, para projetos inovadores, né, que têm o objetivo aí de reduzir a emissão de carbono, a poluição, né, e do uso aí eficiente de recursos e de energia, além da preservação da biodiversidade e do ecossistema. Como já foi mencionado, né, os investimentos eles têm papel fundamental aí na transição para uma economia verde, né? É importante a gente pensar em como atrair esses investimentos para a cidade. Então, aqui entra um importante ator nesse processo, que é o investidor, né? Então, nesses slides aqui, eu trago uma fala da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, né? Que ela fala que investidores verdes, eles não são diferentes dos demais, né? Eles também, eles requerem, né, um ambiente estável, transparente e colaborativo, né? Para que eles possam desenvolver os seus projetos, né? A diferença que se nota aí na atração desses investimentos verdes, ela está ligada à mobilização do ecossistema e de um bom relacionamento entre os atores, né, envolvidos. Com isso, assim, cabe ressaltar que a Prefeitura de Belo Horizonte, ela não atrai sozinha, né, esse investidor verde, né, para a cidade. É necessário aí que a gente tenha mesmo esse ecossistema forte, atuante, né, o que eu falo aí nesse próximo slide. Quando se fala de economia verde, né,
Os primeiros pontos, né, destacados é justamente a preocupação, né, com o bem-estar humano, o social e a preservação de recursos, né? Então, assim, é necessário pensar aí numa multiplicidade de atores envolvidos, né? Que devem trabalhar de uma forma conjunta, cada um, né, desempenhando aí o seu papel, para que a gente possa fazer uma construção de uma economia verde, né, mais inclusiva, e sustentável. Começando aí pelo Estado, né, que deve atuar aí para atrair investimentos verdes e promover um ambiente regulatório, né? Além de buscar aí parcerias multilaterais que tragam benefícios ao ambiente municipal, né? Temos também o setor acadêmico, né, que ele deve atuar de maneira a criar novas tecnologias, né, por meio de pesquisas, para que a gente tenha, para que a economia verde ela se torne, né, mais eficiente e com custos menores, né. Temos a atuação do setor privado, que ela deve ser voltada para promoção, né, para a economia verde através de investimentos, né, com uma governança que também ela deve se tornar mais verde e mais inclusiva. Também tem importância aí a atuação da sociedade civil, né, no fomento de ações individuais, né, que sejam mais verdes e sustentáveis, além do diálogo, né, com ONGs, né, que fazem aí, a ponte, né, entre governos, empresas privadas e a própria sociedade. Fazendo um recorte aí para a prefeitura, né, o que a prefeitura tem feito para atrair aí investimentos verdes? A sala do investidor, ela é responsável por facilitar o desenvolvimento de negócios na cidade de Belo Horizonte, né? Ela tem aí com a economia verde como um dos setores estratégicos para a atuação. Ela foi criada com o intuito de apoiar investidores, tanto nacionais quanto internacionais, né, que tenham interesse de vir e se instalar e expandir o seu negócio aqui na cidade, né? Ela tem um objetivo de prestar informações qualificadas, né, para auxiliar esse investidor na sua tomada de decisão. A gente segue com orientações para aberturas de empresa, na escolha ideal do local onde se investir em Belo Horizonte, com o acompanhamento de interfaces, né, junto aos órgãos da prefeitura, no acompanhamento dos licenciamentos, né, até as concessões de licenças, e também até a sua implantação. No campo multilateral, a prefeitura ela participa de projetos que promovem eventos e workshops na área, né, nessa área. A prefeitura ela participa do ICLEI, né? Por meio dela, a prefeitura também já integrou comitivas, né, para as conferências do COP 21 e 14, né? Além de ganhar prêmios, né, como BH Cidade Inteligente, né, e de participar de outros projetos, como o Pacto Global aí de Prefeitos para Clima e Energia. Além desses projetos citados, Belo Horizonte também faz parte do programa Race to Zero, né, que é uma iniciativa para acabar com emissões de gases, né, de efeito estufa até 2050. Belo Horizonte também faz parte, né, de redes e associações internacionais, né, de governos locais, tais como o ICLEI, o Mercocidades, Metrópolis, Fabcity, dentre outras. Essas organizações, elas trabalham de forma geral a resiliência e a sustentabilidade nos governos locais, né? Isso, portanto, facilita aí o acesso e a prospecção de oportunidades de boas práticas, né? Além de políticas públicas ou mesmo assim o desenvolvimento de acordos de cooperações, né?
para promoção de um desenvolvimento mais sustentável, né? E atendimento aí dos marcos globais de desenvolvimento, que, de certa forma, né, incluem aí a necessidade de ampliar, né, os negócios e investimentos verdes nas cidades. Nós temos aí outra iniciativa, o premiado programa aí do Smart, Belo Horizonte Smart, né? Tem como foco aí a temática de cidades inteligentes e resilientes, né? E com o objetivo aí de a melhoria da qualidade de vida dos moradores e de visitantes, né? Por meio da melhoria aí na infraestrutura, na mobilidade, na segurança, além de usos de tecnologias, né? Bem como fomentar aí, no caso, o desenvolvimento econômico e urbano e a criação de empregos. Um dos 5 eixos aí do programa é a sustentabilidade, né, o meio ambiente e a cidadania. Entre as políticas promovidas pela prefeitura, né, a gente pode citar aí a instituição do Comitê, né, Municipal de Mudanças Climáticas e Ecoeficiência. O objetivo, né, é articular políticas públicas e dar ações da iniciativa privada para promover a diminuição de emissão de gases de efeito estufa e de resíduos sólidos, por meio de reciclagem de resíduos, aumento dessa eficiência energética e também o uso racional de energia. Também tem o plano de redução do gás de efeito estufa, né, que atualiza o inventário aí de gases de efeito estufa e propõe medidas de mitigar as emissões de CO2. Temos o programa de certificação de crédito verde, né, que concede créditos a proprietários ou titulares, né, de imóveis que adaptaram as suas construções, né, de acordo com medidas sustentáveis, né, reconhecidas pela prefeitura. E agora temos também as ações, né, onde a gente pode destacar o inventário, né, da emissão de gases, as instalações de energia fotovoltaicas, né, em prédios públicos e escolas, a realização de eventos, né, e de workshops por meio de parcerias multilaterais, e temos aí o laboratório aberto também, que eu falo aí no próximo slide. O Laboratório Aberto, ele é um programa de inovação aberta, né, onde a gente pode fazer parceria com a iniciativa privada e a sociedade civil para testes de soluções em inovações no âmbito da administração pública ou com aplicação na cidade, né, considerando aí o contexto de cidade inteligente. E, por fim, eu apresento aqui alguns dados da economia verde, né, no município de Belo Horizonte, que em 2019 já contava com 300 mil profissionais formais, né, já estavam empregados em atividades econômicas verdes, distribuídos aí em empregos diversos, né, como produção e manejo florestal, saneamento, gestão de resíduos e de riscos ambientais, geração e distribuição de energia renováveis, né, transporte coletivo, dentre outros. Nessa outra coluna, a gente já percebe ações da prefeitura que vêm fazendo efeito, né, como gastos aí para promover a preservação e a proteção e conservação do patrimônio cultural e natural, que é de R$ 50,68, em comparação com R$ 4,20 investidos pelo Brasil na mesma área. Então, Belo Horizonte está aí acima do país nesses investimentos. Nesse gráfico, a gente tem aí uma clara diminuição, né, da emissão de CO2 per capita, e eu trago também aí a taxa, né, de participação de fontes renováveis no consumo de energia na capital, que está na faixa de 48,3% aí do consumo total, que está em conformidade aí com a média brasileira, que é 48,4%, né? O que caracteriza aí um avanço aí na melhoria
dos recursos energéticos aí na cidade, né? Obrigado, eu agradeço a atenção de todos, tenho aí o e-mail aí deixo aqui o e-mail da Sala do Investidor, estamos à disposição. Obrigada. Obrigada, Patrícia Prete. Eu queria só fazer um comentário, né, já que somos colegas aí do time da SMDE, um pouco mais na minha área, né, que atuo na parte de fomento ao empreendedorismo, a economia criativa e a inovação, especialmente os pequenos negócios, né, chamar atenção para esse edital do Laboratório Aberto que a Patrícia comentou, que é um edital permanente, né, onde a gente pode fazer parcerias com a iniciativa privada, a gente tem aí tecnologias sendo testadas, cedidas, né, para o município, sem nenhum ônus para o município, e sendo testadas também no ambiente da cidade, o que é favorável também para aquele empreendedor que está ali, né, começando o seu empreendimento, começando a sua ideia, a sua inovação. No campo aí da sustentabilidade, nós já tivemos a cessão de um sensor de chuvas e alagamentos, né, que está em operação aí em uma área de inundação da cidade, e também um aplicativo de comunicação georreferenciada, né, para uso até da Defesa Civil, essas comunicações em períodos, né, chuvosos, para que possa ser, né, mais ágil a comunicação e para o munícipe possa definir ali qual a rota, né, a área de comunicação que ele tem mais interesse em ter as informações, né, imediatamente para poder se prevenir aí de qualquer tipo de acidente. Então, a gente pode deixar o link, né, desse edital aí no chat, né, pessoa física, jurídica, nacional, estrangeira, que quiser fazer algum tipo de cooperação, cessão de equipamento, tecnologia, para teste, né, junto com a equipe técnica também da prefeitura, que é muito importante, né, a gente está à disposição. E aí eu, né, passo então a palavra para o nosso segundo palestrante, que é o Thales Demarque, especialista comercial do Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo. Seja bem-vindo, Thales. Obrigado, Camila, pelo convite, pela moderação. Obrigado aos organizadores do evento, à Prefeitura de Belo Horizonte e a PUC Minas pelo convite. Fico muito honrado por participar nesse painel com um tema tão relevante e com os colegas palestrantes de grande relevância também. Cumprimento a Patrícia e o Johannes também. Obrigado pela oportunidade. Como mencionado, eu trabalho aqui no Consulado dos Estados Unidos em São Paulo. Trabalho para uma agência do governo federal norte-americano chamada US Commercial Service, que é uma agência de promoção de negócios entre empresas americanas, empresas dos Estados Unidos e, no meu caso, empresas brasileiras. Nós temos, eu tenho colegas que ficam nos consulados de Rio de Janeiro, Recife, na Embaixada em Brasília, e temos um escritório em Belo Horizonte também, que foi quem fez o contato inicial com vocês e de onde veio o convite. Eu cuido aqui no Brasil da área de tecnologias para o meio ambiente, que envolve principalmente as áreas de saneamento, água, esgoto, recursos, resíduos sólidos e drenagem, e controle de poluição atmosférica. Se puder passar para o próximo slide, por favor. Inicialmente, eu vou falar de agências de fomento e financiamento a projetos de economia verde do governo americano. A primeira que eu gostaria de falar é o USTDA, que é o US Trade and Development Agency, uma organização do governo federal que financia estudos de viabilidade, de assistência técnica, projetos piloto, projetos de treinamento e reverse trade missions, são missões comerciais reversas aos Estados Unidos para explorar novas tecnologias, para fazer visitas técnicas em locais para projetos em que as escolhas de tecnologias
e do design a serem adotados no projeto ainda estão sendo determinadas, ou seja, projetos em estados iniciais. E o USTDA, ele foca em fazer investimentos em projetos de infraestrutura crítica em economias emergentes. O Brasil é uma dessas economias. Esses investimentos são feitos a fundo perdido, ou seja, em que há um potencial para a importação de produtos e serviços dos Estados Unidos, mas que não existe essa necessidade, finalmente. Porém, a cada $1 que é investido pelo USDA, 112 são gerados de volta para a economia americana. Os setores de infraestrutura mencionados incluem o agronegócio, energias limpas, clima, infraestrutura médica, infraestrutura de saúde, tecnologia da informação e modais de transporte. Um exemplo de investimento e parceria que o STDA fez aqui no Brasil é um acordo feito em 2020 com a CPTM que financiou estudos de viabilidade na área de tecnologia da informação, focado na melhoria do sistema de gerenciamento dos trens e do transporte, para reduzir o intervalo médio entre os trens, melhorar a gestão de atrasos e riscos e reduzir o consumo de energia. A segunda instituição que eu gostaria de falar é o Exim Bank, que é o Export-Import Bank of the United States. É uma agência de crédito para exportadores dos Estados Unidos que financia exportadores e importadores. Atua diretamente com as empresas americanas. E eles têm prioridade em trabalhar com pequenas empresas, empresas que foquem em energias limpas e renováveis e que estejam localizadas em comunidades desfavorecidas ou periféricas e trabalhem com tecnologias inovadoras. Um exemplo de atuação do Exim Bank no Brasil é um memorando de entendimento que o órgão assinou com o Ministério da Economia em 2020 no valor de $1 bilhão para financiar projetos em áreas de telecomunicações, energia, infraestrutura, logística e a indústria. Por fim, se você puder clicar só mais uma vez. Isso, obrigado. O DFC é a última agência que eu gostaria de falar. É uma agência de fomento e financiamento para o desenvolvimento em economias emergentes também nas áreas de energia, saúde, infraestrutura crítica e tecnologia. O DFC dá apoio para pequenas empresas e com foco forte em liderança feminina, para criar empregos em mercados emergentes. Eles trabalham através de empréstimos, investimentos em equity, estudos de viabilidade, fundos de investimentos, seguros em caso de riscos políticos e assistência técnica. Um exemplo de atuação do DFC aqui no Brasil é um investimento que eles fizeram na Smart Hill, uma empresa lá no Rio de Janeiro, para modernizar e manter o sistema de iluminação pública da cidade, focado na redução de emissões de gases de efeito estufa. Se puder passar para o próximo slide, por favor. Agora eu vou contar um pouquinho o panorama geral das ações do governo federal norte-americano para enfrentar as crises climáticas. Desde que o governo atual do John Biden e da vice-presidente Harris entrou em office, eles afirmaram a importância do tema de mudanças climáticas desde o primeiro dia, com a reentrada no Acordo de Paris e com a assinatura de diversas ordens executivas focadas nesse tema. Eu queria mencionar uma que acabou não saindo aí no slide, mas se chama Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad. Basicamente, a tradução livre é Ordem Executiva para combater a crise climática em casa e ao redor do mundo. Foi assinada em 27 de janeiro de 2021 e inclui várias ações promovidas, que estão sendo promovidas pelo governo e pelos seus departamentos, e metas como a redução de emissões em curto prazo e zerar as emissões de gases de efeito estufa até cerca de metade dos níveis de hoje, até a metade do século, para evitar cenários perigosos. Outra meta é conservar pelo menos 30% dos territórios e oceanos americanos até 2030, envolvendo o setor privado e outros atores da sociedade nessas iniciativas. E, além disso, essa ordem executiva criou a força-tarefa chamada National Climate Task Force, que é focada em lidar com questões climáticas, que envolve mais de 25 líderes dos departamentos da Casa Branca. Eles chamam de Cabinet Level. Então, os secretários dos departamentos, que são os equivalentes aos ministros, e outros líderes dentro dessas secretarias.
Outras metas que valem a pena serem mencionadas é a redução de emissões de gases de efeito estufa para 50% ou 52% abaixo dos níveis de 2005 até 2030, atingir eletricidade 100%, energia 100% livre de poluição até 2035, economia livre de emissões, zerar as emissões até 2050, destinar 40% dos benefícios de investimentos federais na área climática e de energias limpas para comunidades favorecidas. Vou mencionar rapidamente essa lei de infraestrutura bipartidária, que é apoiada por democratas, republicanos e políticos de partidos independentes, que o mais legal é que disponibiliza um guia online para navegar as leis e as opções de financiamento disponíveis para os governos subnacionais, para líderes locais e comunitários. E é focado nas áreas de modais de transporte, clima, energia, meio ambiente e banda larga e internet. Eu mencionei aqui no slide alguns dos resultados que foram divulgados pela Casa Branca, como um recorde de adoção de energias limpas em 2021. Os projetos em energia solar e eólica têm capacidade hoje de abastecer 10 milhões de residências. Também foi atingido nos Estados Unidos em 2021 uma frota de mais de 2 milhões de veículos elétricos e empresas anunciaram mais de 100 bilhões de investimentos em fabricação de veículos elétricos. A área de energias limpas também é a que mais empregou pessoas no setor de energia em 2021, foram mais de 3 milhões de empregos. Por fim, queria mencionar o Global Methane Pledge, que é uma parceria liderada pelos Estados Unidos, que foi discutida e assinada por diversos países, inclusive o Brasil, na última COP, para reduzir as emissões de metano em 30% a menos do que os níveis de 2020 até 2030. Muito brevemente, também mencionar a estratégia climática da USAID, que é uma organização do governo federal norte-americano focada em esforços humanitários ao redor do mundo para desenvolvimento através de assistência. Atua em mais de 100 países. E eles desenvolveram essa estratégia nos últimos 2 anos com grande participação dos atores da sociedade, foram mais de 40 reuniões, e foca em investir mais de 150 bilhões de dólares até 2030, com metas bem ambiciosas que são mencionadas aí no slide, focado que envolve fundamentos para desenvolvimento por populações locais, equidade e inclusão, engajamento do setor privado, soluções e tecnologias baseadas na natureza e o apoio ao emprego e pesquisa em desenvolvimento científico no desenvolvimento de soluções. Se puder passar para o próximo slide. Eu vou falar bem brevemente sobre tecnologias limpas, novas e inovadoras. Basicamente, o que o Departamento de Comércio entende por tecnologias limpas são aquelas que reduzem ou zeram emissões em uma aplicação específica, onde hoje ou normalmente se usa uma tecnologia que emite gases do efeito estufa. Então, eu menciono aí algumas desses equipamentos e tecnologias que estão disponíveis nos Estados Unidos e no Brasil também, através de fornecedores americanos e locais e de outros países. Eu não vou mencionar elas, se puder clicar na tela, eu mencionei algumas das áreas uma vez mais, por favor. Obrigado. Eu mencionei saneamento e poluição, que são as 2 áreas que eu cuido, e essas tecnologias elas são utilizadas para reduzir perdas de água no sistema de distribuição, na parte de tecnologias para tratamento de água potável, por exemplo, na parte de poluição, instrumentos utilizados em ambientes internos e externos, né? Como sabemos, poluição atmosférica é um dos maiores problemas e que são percebidos pela sociedade, né? E algumas outras tecnologias relacionadas a outras áreas, como energias renováveis, indústria avançada, veículos elétricos, agricultura, mas eu não vou ler todas essas tecnologias, elas estão aí para vocês consultarem. Se puder passar para o próximo slide, por favor. Por fim, queria mencionar como o meu departamento trabalha, a gente faz conexões entre empresas brasileiras e americanas, ajuda a identificar os desafios e oportunidades no mercado brasileiro e fazer com que o mercado norte-americano saiba disso e possa apresentar tecnologias inovadoras que estão disponíveis lá para atender às demandas no Brasil. Aqui eu menciono 2 eventos que eu promovo todo ano, a gente leva delegações, já estou encerrando.
a gente leva delegações de empresas e representantes do governo no Brasil para visitar eventos nos Estados Unidos. Mês passado ocorreu a Waste Expo, um evento focado em resíduos sólidos. Em outubro, em New Orleans, vai acontecer a UFTech, que é o maior evento para a área de água e esgoto da América do Norte. Aí menciona algumas tecnologias e equipamentos que podem ser encontrados lá. E se puder passar para o próximo slide. Eu fico à disposição para falar sobre esses temas e quaisquer outras dúvidas que vocês tiverem, aí estão os meus contatos. Agradeço novamente a oportunidade e um bom evento a todos. Muito obrigada, Thales. Vou comentar aqui rapidamente. Você citou aí 2 setores, né, que são bastante importantes, estratégicos, né, para a cidade, que é o setor de ciências da vida. Nós temos mais de 300 empresas nesse setor, e também o setor de tecnologia, com mais de 5.300 empresas, e somos também a 3ª capital com maior número de startups. Então, não sei se você já esteve aqui, se a gente, né, te convida desde já para a gente poder te apresentar todo esse potencial que a nossa cidade tem nesses setores, tá bem? E também achei muito interessante o que você citou, do apoio aos negócios das comunidades, né, vulneráveis, periféricas. A gente tem visto, né, o surgimento de vários novos negócios, né, inovações no campo da mobilidade, da reciclagem, né, nós temos muitos cidadãos profissionais que trabalham com reciclagem nesses territórios e também com economia circular. Então, nós também fazemos um apoio, né, a esses pequenos empreendedores, no sentido da capacitação, da formalização, de uma melhor gestão, né, de seus negócios. Sabemos que os pequenos negócios vêm crescendo, né, frequentemente, mas também são as empresas com a maior taxa de mortalidade. Então, a gente atua bastante auxiliando para que esses negócios possam prosperar. E também fiquei bastante interessada, queria conhecer um pouco melhor desse programa depois. Vamos lá para o nosso terceiro palestrante, Johannes Kissel, diretor do Programa de Energias Renováveis e Eficiência Energética da GIZ Brasil. Seja muito bem-vindo, Johannes. Muito obrigado e muito obrigado também pelo convite. E também muito obrigado aos outros palestrantes. Foi muito interessante também ver as visões de vocês. E, bom, meu nome é Johannes Kissel, trabalho desde 2020 novamente na GIZ do Brasil, agora como coordenador do Cluster de Energia e Transformação Urbana. E talvez muitos não conhecem muito bem a GIZ. A GIZ é uma empresa pública alemã que trabalha em 130 países e sempre, digamos, tem como acordos bilaterais entre 2 governos como base de trabalho. Aqui no Brasil, a GIZ trabalha nas áreas de proteção de florestas tropicais e também na área de energia e transformação urbana, e isso é a base, logicamente, de acordos entre os governos. No caso de energia, a GIZ trabalha desde 2009 no Brasil e a base foi um acordo estratégico entre os governos de Alemanha e Brasil no ano de 2008. E nos últimos 13 anos, eu trabalhei também de 2009 a 2016 no Brasil, nessa área de energia. Trabalhamos inicialmente nos temas de regulação, principalmente, e planejamento energético, de energias renováveis e eficiência energética, e depois na disseminação das novas oportunidades, eu acho que é um tema muito importante. Também passamos por Minas no nosso trabalho, trabalhamos bastante com a CEMIG, também junto com o nosso Banco de Desenvolvimento, KfW, no Mineirão Solar na época, e também em várias capacitações juntos com a CEMIG, principalmente nos últimos 10 anos. Bom, e no nosso cluster de energia tem vários projetos que têm a ver com economia verde e investimento verde. Quero mencionar que eu potencialize com o governo
de São Paulo e Desenvolve São Paulo, o Banco de Desenvolvimento, que é relacionado à eficiência energética em pequenas e médias indústrias em São Paulo e trabalha muito estreitamente com o Senai. Bom, não vou entrar muito mais, como o tempo está curto, vou me concentrar então um pouco como transformar a economia em uma economia verde, né? E eu, como sou na área da energia, quero me concentrar nesse tema. Eu sei que a economia verde é muito mais ampla, mas quero me concentrar em um tema muito importante e já com muitas tecnologias também disponíveis, né? E acho que um tema muito importante é que, pouco a pouco, a economia tem que se adaptar à oferta de energias renováveis. É um tema, as energias renováveis não estão sempre disponíveis, mas pelo preço e, digamos, pela disponibilidade também no território, não só brasileiro, acho que em todo o mundo, a energia solar vai ser, eu acho que a energia solar é a energia mais importante no futuro e todos os modelos indicam uma participação de muito mais amplo que 50% no futuro. Então, como adaptar, né, digamos, a economia às energias renováveis? E aqui quero mostrar um slide também, deixa eu ver se dá para compartilhar aqui. Um momentito. Não achou aqui. Está aberto. Eu acho que eu vou compartilhar dessa forma. Agora vocês podem ver o slide? Acho que está complicado. Sim. Sim. Pode ver? Sim. Perfeito, obrigado. Deixa eu só... Agora, vocês veem só uma parte agora, não? Sim. Não, acho que... Um momentinho. Não, vou deixar assim. Acho que você vê bem, né? Vou ampliar um pouquinho. Não, e isso, digamos, digamos, o slide fundamental que quero apresentar e mais ou menos a cooperação da Alemanha, da GEZ, principalmente com o Ministério de Minas e Energia, está trabalhando em essas áreas mais inovadoras. Temos, por um lado, né, a opção 1 da eletrificação direta, o uso direto de eletricidade renovável. Isso, digamos, como um exemplo é usar, digamos, energia eólica, energia solar na mobilidade elétrica, né, que é um setor que ainda está bastante, digamos, fóssil neste momento. No Brasil, apesar do etanol, são mais ou menos 75% de energias fósseis. E isso é uma atuação, digamos, muito importante. Agora, como a geração de eletricidade no Brasil é bastante renovável, mais de 80%, é ver agora setores que ainda são bastante fósseis e ver como se gera demanda nesses setores, como do transporte, também na indústria e também na agricultura. E a forma mais eficiente seria usar essa energia de forma direta, né, essa eletricidade gerada. E, como mencionei, o transporte é um tema muito importante. Então, se trata, em certa forma, de uma adaptação, digamos, da oferta de energias renováveis à demanda, né? Na indústria, por exemplo, ou em outros setores. Pelo outro lado, temos a eletrificação indireta, o uso indireto de eletricidade renovável. E aí se vê várias conversões. Eu acho que o mais, digamos, conhecido neste momento e muito na mídia também é o hidrogênio verde. Nessa área também temos um projeto bastante grande. Estamos apoiando universidades ter laboratórios de hidrogênio verde e também de Power-to-X, Power-to-X. E aí se vê muitas oportunidades com a conversão, que logicamente tem uma perda de
na conversão, então sempre é favorável, se for possível, usar a eletrificação direta, mas em muitos casos não é possível, e quero mencionar alguns setores, por exemplo, na área de transporte aéreo, né, que aí é complicado ter baterias, são muito pesadas, e aí o hidrogênio verde no futuro vai ter uma função muito importante no transporte marítimo também, no transporte pesado de longa distância, isso na área de transporte. Para o Brasil, eu acho que o tema de fertilizantes é fundamental, porque o Brasil está dependendo bastante da importação e o Brasil tem todas as oportunidades de converter, por exemplo, energia solar em hidrogênio, depois em amônia e em ureia, né? Então, pode ter tudo isso de forma verde e com os preços atuais aplicados no mercado mundial, seria até mais barato, mas são, digamos, novos rumos, novos caminhos para usar energias renováveis, que só se tornou nos últimos anos tão barato e, digamos, são áreas novas e precisam de financiamento, etc. Mas a tecnologia já existe e eu acho que é o caminho do futuro, e aí os projetos da GEZ apoiam os parceiros nessas áreas. Na parte da eletrificação direta, vamos ter outro projeto que chama acoplamento de setores e economia verde, que vai trabalhar na área de transporte e indústria. E, bom, transporte já é conhecido, a mobilidade elétrica, que já se espalha pelo mundo. Na indústria, na nossa missão de avaliação, percebemos que a indústria ainda não conhece muito bem as oportunidades, e o início vai ser um estudo de potencial em que setores da indústria se pode utilizar mais a eletrificação direta, e tem muitos processos, digamos, com temperaturas baixas e médias que são aptas para isso, e acho que tem um grande futuro e, digamos, vai também fazer a indústria mais competitiva por causa do preço da energia, que é bastante reduzido. Talvez outro exemplo, né, em relação também em residências, temos um crescimento bastante grande nos últimos anos na geração distribuída do Brasil. Já temos mais de 1 milhão de telhados já com energia solar, né, mas acho que sobram ainda muitos milhões de telhados, e pode ser, eu acho que se deve já pensar que acontece também com o sistema de eletricidade, se 50% dos telhados no futuro tenham energia solar, e aí, logicamente, novamente, a demanda tem que adaptar a demanda à oferta, né? E também em residências, que acho que é o mais visível, tem muitas possibilidades de mudar também a demanda. Estou pensando, por exemplo, nas horas de sol mais importantes, durante o meio-dia. Se usa hoje já o tema de ar-condicionado, mas no futuro também se pode gerar energia, água quente, né? E usar a água quente de noite. Se pode ligar máquinas como lavadoras através de, digamos, um acionamento automático nessas horas de grande oferta. Você pode utilizar ou recarregar bicicletas elétricas e carros elétricos, e você pode adaptar também a geladeira para puxar mais durante essas horas com um excedente de energia. Isso também já se fez na Alemanha, se adaptou já uma vez a oferta de energia à demanda. Isso foi a partir dos anos 70, em relação à energia nuclear. Aí teve esse problema que durante a noite só se precisava 40% da energia que durante o dia, e a energia nuclear é nada flexível, e não se pode desligar centrais nucleares durante a noite. Então surgiu a ideia de utilizar a energia para aquecer as casas, né? Não é nada eficiente, mas era uma opção para subir a participação da demanda durante a noite de 40% para 70%, e acho que hoje em dia temos que pensar nas muitas oportunidades como adaptar a demanda de energia à oferta, e também, digamos, dar sinais de preços, dar
indústrias também, um incentivo para flexibilizar a demanda deles. E tem várias indústrias que têm essa possibilidade e poderiam lucrar dinheiro no futuro. Então, acho que o meu tempo também acabou. Muito obrigado. Isso é um tema que acho que nos vai ocupar também nos próximos anos. Estou muito curioso também escutar as perguntas em relação a este tema. Muito obrigado. Muito obrigada, Johannes. Eu queria só registrar aqui, quando eu falei de comunidades periféricas, eu vi a Darquilane Rodrigues aqui, nossa secretária de Segurança Alimentar, então registrar também o nosso, né, o trabalho que ela tem feito com a agricultura urbana, né, com as hortas urbanas, por meio da cessão de espaço público, por parte da prefeitura e todo o auxílio e capacitação desses coletivos. A gente vai abrir para perguntas. Eu vou fazer só uma pergunta aqui, vou deixar o espaço para as outras pessoas também poderem se comunicar. Eu queria perguntar aos nossos convidados, Johannes e Thales, que quando a gente fala de investimentos, a gente está falando também de emprego e de mão de obra. Em relação aos empregos verdes, a gente tem uma realidade no Brasil, 75% desses empregos são ocupados por homens e 25% por mulheres, apenas 25%. Então, eu queria saber se essa realidade, né, corresponde aí, né, nos Estados Unidos, na Alemanha, e se vocês, né, as instituições, têm projetos voltados, né, para a qualificação profissional, né, de mão de obra para esse mercado verde e também da inclusão da mulher. Você quer começar, Johannes, ou eu? Pode ser, depois complementa. Depois, ok. Eu não sei dizer o nível de empregabilidade de mulheres nos Estados Unidos versus os homens. Eu posso verificar isso e informar depois para você, Camila. No entanto, o foco principalmente dessa administração Biden, em várias das ordens executivas e das ações e das diretrizes que estão sendo dadas da Casa Branca para os diversos departamentos, incluindo o Departamento de Comércio, que é o que eu trabalho, é focar em diversidade, inclusão, equidade e acessibilidade. E na parte de comercial, empresarial, ajudar e focar em, como eu mencionei, né, diversas dessas agências de financiamento e do nosso trabalho, a gente tem que incorporar a gente tem uma meta de ajudar cada vez mais pequenas e médias empresas e empresas em que a liderança é feminina. Só para exemplificar também como esse tema é importante para a administração atual, no ano passado foi criado um cargo de embaixador para a área de diversidade e inclusão. É uma embaixadora que assumiu o cargo no ano passado, esse cargo não existia, e ela veio para o Brasil, foi o primeiro posto, ela veio para São Paulo e para Brasília, foi o primeiro país fora dos Estados Unidos em que ela foi para promover essa agenda, se encontrar com comunidades locais e falar sobre questões raciais e a inclusão de mulheres nos cenários, não só econômico, mas em política e todos os outros cenários que envolvem a parte econômico-social. Não sei se eu respondi bem, mas a questão dos dados sobre empregabilidade eu realmente não sei te dizer agora. Bem, respondeu. Johannes. Sim, bom, na Alemanha deve ser mais ou menos também essa porcentagem, de 20% a 25%. É um tema já antigo também na Alemanha e eu acho que tem que atrair, já desde a escola, né? Tem que incentivar, né, as mulheres para conhecer melhor essas áreas e entrar nessas áreas. Nos nossos projetos, se implementamos, nós chamamos isso de marcadores de gênero. Então, temos indicadores de sucesso que estão relacionados também a gênero e, normalmente, principalmente na área de capacitação, né? E aí, são através de iniciativas como abordar, né, o público, né? Fazer isso, digamos, mais direcionado a mulheres, também falar diretamente com associações de mulheres, porque também tem na área de engenharia, por exemplo, tem associações de mulheres, né? Então,
tentar atrair desde o início o público feminino, e temos também um projeto que chama Profissionais do Futuro, com o Ministério de Educação, que trata não somente de energia, também de bioeconomia. Então, aí também tem indicadores de gênero, e é um tema muito importante para a cooperação alemã, e estamos trabalhando para melhorar, digamos, essa situação. Bom, nós vamos ver aqui se temos alguma pergunta no chat, mas, né, também abro a possibilidade de perguntarem entre si, né, os nossos 3 palestrantes, também fica em aberta essa possibilidade. Equipe técnica, alguma pergunta? Bom, eu tenho mais uma pergunta, então, se ninguém for falar. Não, eu vou abrir. Eu tenho uma pergunta. Isso. Bom dia, gente. Eu tenho uma pergunta voltada para o Johannes, relacionada a essa questão que ele falou sobre a transição de energia, né? A minha pergunta é: como a GIZ analisa a demanda para investimentos de energia solar em países emergentes? Se existe alguma expectativa para essa alteração? A demanda futura de energias renováveis. Bom, na verdade, estamos trabalhando, por exemplo, no Brasil, em conjunto com a EPE, né? E aí acho que o tema de planejamento energético é muito importante. E eu acho que tem muita em relação a, digamos, simulação do preço futuro de energias, né? E tudo indica que ainda tem espaço para a energia solar ficar mais barato. E, por exemplo, trabalhamos com a Universidade de Finlândia, a Universidade Lappeenranta. Aí tem muita tradição de, digamos, simulações energéticas na área também de energias renováveis, mas todo o sistema, incluindo também acoplamento de setores, hidrogênio, etc., incluindo também no futuro também a geração de emprego. Então, tudo indica que a energia solar em muitos países vai chegar a 70%, 80% da oferta, porque vai ficar tão barato, incluindo armazenamento, né? Porque já tem, em alguns países, muito barato também ter, por exemplo, energia solar junto com armazenamento de baterias e outros armazenamentos, e o Brasil tem, as grandes hidrelétricas têm uma vantagem grande nesse sentido. Então, tudo indica para uma demanda enorme para energia solar no futuro. E por isso também fiz essa provocação que 50% dos telhados com energia solar, né? Porque pode virar uma realidade se a regulação permita, né? E aí eu acho que todos têm que estar cientes que tem que adaptar também a demanda e reagir, porque senão vai ser difícil para o tema, todo o setor elétrico, né? Mas isso é uma visão mais do futuro, mas como o crescimento é muito grande, é uma oportunidade também de gerar emprego em todo o país. Acho que isso é a grande vantagem da energia solar. São pequenas plantas e a nova lei que vai entrar em vigor em 2023 também implementa também, tem um componente de um programa social, né, que acho que faltava até agora, porque é mais viável para pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco mais grande, né? Então é muito importante ver essa parte também dos direitos humanos e inclusão, né, no futuro, mas aí acho que a energia solar tem muita vantagem porque gera muito emprego em todo o mundo, emprego para o futuro e não, digamos, demais, não precisa de uma qualificação muito elevada, tem que ser instalador elétrico, é uma coisa que muita gente pode facilmente chegar e por isso essa visão de muita energia solar no futuro. Obrigada, Johannes. Ontem foi até citado pelo nosso presidente da Fundação de Parques uma capacitação em mão de obra para a instalação de placas solares que foi feita.
Bom, nós temos aqui, o Thales respondeu aqui a pergunta, né, sobre a força de trabalho, mas isso é em todo o mercado de trabalho, não é só nos empregos verdes, né? Ok, 57%. Vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui da Nara. Ela não direcionou a um palestrante, mas eu creio que talvez possa ser uma dúvida para o Thales. Bom dia a todos. Este investimento em economia verde pode ser analisado sob a perspectiva de envolver mulheres de áreas periféricas em atividades de produção e vendas de plantas ornamentais, como suculentas, por exemplo. Esse tipo de negócio, né? Quando você falou aí do apoio aos negócios de comunidades periféricas, seria esse tipo de negócio? Eu acredito que esse tipo de negócio pode ser analisado sim. Como eu mencionei, né? Eu mencionei 3 agências e organizações de fomento e financiamento do governo. Eu imagino que esse tipo de projeto possa ser interessante para o DFC, Development Finance Corporation. Acho que tem mais a ver com ele, ou mesmo com a USAID e o USAID. São 2 organizações que acredito que poderiam ter interesse. Então, eu não trabalho para elas, eu não sei dizer se isso é uma prioridade para eles, mas pelo que eu sei, sim. E é um projeto que pode ser analisado por eles, sim. Se houver um interesse em apresentar o projeto, eu deixei meu contato, né? Fico à disposição para fazer apresentações. Ok, obrigada. Né, penso que é um desafio comum aí dos pequenos negócios, os negócios periféricos, que é o acesso ao investimento, né? Essas oportunidades são muito bem-vindas. Vamos lá. Com relação à implantação de tecnologias que trabalhem a reciclagem e a diminuição do resíduo sólido, lixo, há o interesse pela meta de 2030? Isso aqui é em relação à Agenda 2030? Como assim há o interesse? Eu fiquei um pouco em dúvida. Mas entendo que é uma emergência, né? Não é nem um interesse, realmente é uma emergência a ser trabalhada, né? A gente tem aí alguns projetos, né? No caso, em Belo Horizonte, em andamento, muita discussão sendo feita. Eu acredito, não sei se no sentido, assim, né? O interesse que ela está perguntando aqui é de investimento, né? Por parte aí dessas agências. Bom, vamos lá, uma última pergunta. Se algum palestrante, que a gente está terminando o tempo, a gente tem um próximo painel, se algum palestrante puder comentar a relação entre o trabalho verde e o trabalho decente, percebo que a questão do gênero enfrenta fortemente esse desafio. Posso tentar? Por favor. Não é fácil a pergunta. Bom, eu vejo, vendo, digamos, eu só posso falar de energia, né? Não posso falar de todos os empregos verdes, mas na área de energia, eu acho que tem uma relação, certamente, porque todos esses empregos se geram na indústria, né? E também em instalações, por exemplo, de sistemas fotovoltaicos, tem um certo nível, são empregos com uma formação, digamos, pelo menos básica, e, digamos, no futuro vão gerar uma renda também decente. Acho que tem muito espaço para também, digamos, trabalho independente, né? Acho que dá para criar e fundar empresas pequenas de instalação, por exemplo, de energia solar, e leva também esse emprego decente a áreas como o Nordeste, que ainda são áreas com um poder aquisitivo menor que outras áreas.
Então, aí vejo uma relação muito forte, também se vê nas capacitações, trabalhamos muito com o Senai, aí essa formação não é uma formação de anos, é uma formação que precisa de curso profissionalizante, mas eu acho que é alcançável para uma maior parte da população, e aí vejo muita ligação entre emprego decente e também emprego verde. E em relação ao gênero, né, e aí acho que principalmente entrar já nas escolas, né, no futuro, e mostrar que mulheres de mesma forma podem fazer instalações fotovoltaicas, por exemplo, podem da mesma forma calcular projeto solar, etc. E eu acho que a proximidade do Senai e de outras instituições à população, acho que é uma grande vantagem para atrair também mulheres no futuro, né? E o Senai, as instituições estão muito conscientes também do tema. Obrigada, Johannes. Acho que é um pouco, essa questão de gênero especificamente, acho que é um pouco parecido com a tecnologia, né? Mas que as mulheres foram, né, se incorporando, né? A gente tem também projetos de capacitação em programação para o público feminino vulnerável na prefeitura, já foi até premiado internacionalmente, mas é um espaço a ser ocupado, né, muitas vezes por não ser procurado, né? Eram profissões majoritariamente masculinas, não eram, as mulheres não se enxergavam naquela posição, mas, né, temos todo o potencial aí a partir da capacitação, né, que é ofertada para o homem ou para a mulher. Acho que a gente realmente assumir esse espaço e contar aí com, né, programas de capacitação, especialmente para mulheres em situação de maior vulnerabilidade. Aí nós temos vamos fazer a última pergunta aqui, que ela é direcionada ao Johannes. Você poderia falar um pouco sobre a relação da geração de energia renovável e a sua implantação em meio de transportes coletivos? Existe algum setor específico trabalhando nisso? Algo relacionado à implantação dos VLTs, por exemplo? Bom, em relação ao VLT, bom, é uma forma de eletrificação direta no transporte muito antiga, né? E eu acho que no Rio foi implementado como último também 3 linhas de VLT. Sempre tem um pouco da desvantagem que é um pouco mais caro, é um transporte muito mais sólido, por exemplo, que um transporte de ônibus, né, com mais infraestrutura. Mas também tem, acho que em muitas cidades do Brasil, tem já o início de transporte de ônibus elétrico. Isso vai crescer no futuro. Eu acho que pouco a pouco também as concessionárias de energia enxergam um novo mercado. Por exemplo, em Chile, já a Enel, que também trabalha no Brasil, tem em várias áreas, eles estão fazendo o leasing dos ônibus e fornecem a energia para fazer esse grande investimento dos ônibus, né? E acho que as empresas de energia com um capital forte, né? Acho que são parceiros muito bons para fazer isso. Então, tem modelos de negócio também para poder financiar digamos, esse investimento inicial elevado para também trazer transporte público elétrico, e isso tem a vantagem, não tem dependência mais de energias fósseis e não polui, né? Isso acho que é um tema muito importante, porque para as cidades, que normalmente não se menciona, né? Além de eletrificar e usar energias renováveis e não usar mais energias fósseis, tem essa vantagem de não poluição nas cidades. Obrigada pela resposta, Johannes. Bom, pessoal, nós chegamos ao final, né, do nosso tempo, até ultrapassamos aí alguns minutinhos. Perguntas que, por acaso, não tenham sido respondidas, a gente pode responder por e-mail. Eu queria agradecer, né, a participação de todos, a participação, a presença virtual aqui dos nossos palestrantes, a Patrícia Prete, diretora de Relações Internacionais de Promoção e Atração de Investimentos, o Thales Demarque, do Consulado dos Estados Unidos, e o Johannes Kissel, da GIZ.
Obrigada a todos, acho que foi uma manhã muito produtiva, um debate muito produtivo, que não se esgota, obviamente, aqui em poucos minutos, e né, que a gente possa seguir com o debate, que esse fórum também permaneça por outros anos.